Amém, irmãos? Bom dia. Louvado seja o Senhor. O título dessa semana é Igreja, Coluna e Base da Verdade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queria ler com os irmãos 1 Timóteo 3,15. Senhor Jesus, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou coluna e base da verdade. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ver que a igreja, ela é casa de Deus. E também é a igreja do Deus vivo. E ela também é coluna e base da verdade. Como coluna e base, ela tem a sustentação e também ela tem a expressão. Então, nós podemos ver que a igreja, ela é coluna, ela resiste, ela dá sustentação, ela é algo que fundamenta os elementos estruturais, a fé, o amor e a esperança, estão ali baseados na verdade, né? A verdade é que está sustentando. E a igreja, ela é do Deus vivo. Então, a igreja, ela é de Deus, ela não é uma instituição, não é para promover apenas questão de doutrinas e ensinamentos por si só, mas ela é para transmitir a verdade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, essa semana do alimento diário, nós podemos ver diversos itens. São 7 no total. E nessa mensagem, nós podemos ver 3 desses itens. Agora, nós vamos nos aprofundar nesses itens. O primeiro item é a fé. A fé, ela tem 2 características. A primeira é a questão da fé objetiva, quer dizer, o que está fora de nós. E o segundo aspecto é a fé subjetiva, é a fé atuando no nosso interior, dentro de nós. A questão da fé. Queria ler com os irmãos Romanos, capítulo 10, versículo 8. A partir do versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e a fé. O que é a fé? A fé é o conteúdo de toda a economia de Deus. Tudo que Deus tem para nós está na fé. Mais adiante, nós vamos ver alguns dos vários itens, né, sendo esses os maiores itens que estão relacionados à fé. Mas aqui fala que a fé, ela tá, a palavra, ela está perto de nós. E ela é a palavra da fé. Nós podemos ver, durante toda a semana que nós desfrutamos na palavra, e tem aquela ilustração do caminhão. O caminhão é um veículo, que é a palavra, e ela passa a transmitir a fé, né, da parte objetiva, todas as verdades, tudo aquilo que Deus é, que Deus tem, que está, então, fora. A palavra, ela transmite, né, ela é esse caminhão que leva essa fé para o nosso interior. Primeiramente no nosso espírito, aí vai se expandindo. Mas então, como que essa palavra da fé chega até nós? Senhor Jesus. No versículo 9 desse capítulo 10, fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a palavra, ela penetra, a gente vai ver mais adiante como que ela faz isso, mas ela penetra, e aí o poder de penetração dessa palavra é algo
grandioso. Por quê? Porque entra no nosso interior e ela vai se expandindo. No versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, aqui a gente pode traduzir também pelo ouvir da fé. Então, nós ouvimos, né, nós abrimos o nosso ouvido, nosso sentido humano da audição, e essa palavra que chega até nós, ela pode penetrar em nós. Senhor Jesus. Queria ler um trecho de Mateus com os irmãos, Mateus 13. Ele mostra, né, essa questão da fé agindo dentro de nós. Mateus 13, versículos 15 e 16. Ali, o Senhor estava explicando para os discípulos por que ele falava por parábolas e por que as multidões não conseguiam entender muitas vezes. O versículo 16, 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aqui no versículo 16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, se você tiver com mais pessoas do seu lado, repita, né? O versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Louvado seja o Senhor. Então, com respeito a esse processo, a palavra vem, ela passa no nosso sentido auditivo, e nós, então, abrimos o nosso coração. Ali na porção que lemos em Romanos 10, fala que a palavra está perto de nós, está na nossa boca e também no nosso coração. E essa palavra é a palavra da fé, Senhor Jesus. Então, a palavra é esse veículo, irmãos. Quando nós abrimos o nosso ouvido, conectamos o nosso coração com a palavra, o Senhor pode penetrar. E essa palavra tem um poder grande de se expandir, a ponto de entrar pelos ouvidos, vai até o nosso coração, continua entrando pela nossa alma, vai ali no nosso espírito. Quando cremos no Senhor, quando nós confessamos o nome do Senhor, nosso espírito, ele acordou, ele foi reavivado. E a partir de então, essa palavra, quando nós abrimos o nosso coração, ela tem um poder de se expandir. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, de maneira prática, a palavra é esse veículo, né? Tem ali a ilustração no alimento diário do caminhão. Então, ela vai levando a fé até o nosso interior e ela vai se expandindo. Louvado seja o Senhor. E essa fé, ela é o conteúdo da economia de Deus. Tudo que Deus tem para dispensar para nós é possível por meio da fé. É alcançável, é tangível por meio da fé. Senhor Jesus. Então, irmãos, no alimento diário eu falo alguns itens, vou citar aqui. O primeiro item é Deus, segundo item, Cristo, terceiro item, o Espírito, quarto item, a vida, mas não é a vida humana, é essa vida incriada, essa vida de Deus, a vida divina. Quarto item, a igreja, depois o reino, e o último item aí, a Nova Jerusalém. E isso falando de maneira mais geral, porque tem muitos outros subitens. Por exemplo, em Cristo, nós temos tudo que o Senhor passou, irmãos. O viver humano, o sofrer, a morte, as experiências que o Senhor teve como homem, tudo isso, e mais a sua morte e ressurreição, tudo isso está na fé. Quando eu toco na fé, eu toco no próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, por meio da fé, é possível eu alcançar Deus. Eu que, como pecador, jamais conseguiria alcançar Deus. Mas por meio da fé, eu posso alcançar. E a fé vem por meio da palavra, por meio do ouvir a palavra. Então, que os nossos ouvidos possam estar sempre abertos para a palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem falado, ó Senhor Jesus. E do aspecto
objetivo, como fora de nós. Quando nós falamos essa palavra para os ouvintes, né, para quem nós transmitimos, ela está fora, mas quando recebe, ela se torna subjetiva, se torna a nossa constituição, o que nós somos, o que nós comemos, o que nós vemos, o que nós só podemos expressar aquilo que nós partilhamos, né? Então, quando você conversa com alguém, se você está cheio da palavra, você vai transmitir a palavra, mas não apenas de uma maneira doutrinária, numa maneira de conhecimento, numa maneira para passar apenas um conhecimento. Não, irmãos. O objetivo do Senhor é que a palavra entre no nosso interior, ela possa se tornar nossa constituição, possamos ter experiência com essa palavra, e aí quando nós vamos transmitir a palavra a outros, essa palavra pode ser carregada, cheia de fé, para poder se desfrute para aqueles que ainda vão experimentar. Senhor Jesus. Eu queria ler alguns versículos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus. Aqui fala o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, nós podemos nos alimentar da palavra da fé. Ó Senhor Jesus, esse é um aspecto. Um outro aspecto está em 1 Timóteo 1, versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, essa é a parte A, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, nós devemos manter a boa consciência, manter a fé, manter aquilo que o Senhor tem falado para nós. Que se nós não retermos isso, irmão, nós temos o risco de naufragar na fé, de se apostatar da fé, de abandonar a fé. Ó Senhor Jesus. Avançando, em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, guardar a fé é você guardar aquilo que é da economia de Deus, aquilo que o Senhor falou para você, que você recebeu, você praticar, você reter, você não abandonar. Isso é guardar a fé. Então, nós temos hoje essa oportunidade de guardar a fé. Senhor Jesus. Também queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 10, no versículo 38, fala que: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então, o objetivo de Deus não é que nós retrocedamos, que nós naufraguemos na fé, mas o objetivo do Senhor é que nós possamos viver pela fé, viver pela economia de Deus, viver por tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Nos escritos de Pedro, tem a citação ali que é algo imarcessível, né? Algo que não murcha, algo que não muda. Ó Senhor Jesus, e também nós recebemos uma fé igualmente preciosa, a mesma fé que eu recebi, você está recebendo, e essa fé é comum em nós. Ó Senhor Jesus, então nós podemos hoje viver pela fé, viver pelas promessas de Deus, por tudo aquilo que Deus tem para nós. No mundo, irmãos, as pessoas vivem de acordo com os seus anseios, as suas vontades, a direção que o mundo dá. Então as pessoas ora vão para um lado, ora vão para outro lado, mas nós estamos na fé. O versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Queria que você pudesse repetir comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos daqueles que vêm a naufragar na fé. Não é esse o objetivo do Senhor para nós.
nós somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, nós somos da fé, nós somos esses que recebem a economia de Deus e podem praticar, podem exercitar tudo aquilo que o Senhor tem falado. Não é algo apenas fora de nós, como se fosse um conhecimento apenas, mas é algo orgânico, é algo para ser experimentado, algo subjetivo. Esse é o intuito da fé em nós. Não ficar apenas fora, mas penetrar no nosso ser, irmãos. E isso é o que vai conservar nossa alma, é o que vai desenvolver a salvação nossa. De fé em fé, nós prosseguindo, desfrutando do Senhor, experimentando a palavra. Aquilo que você comeu, experimentou, você pode ainda partilhar com outros. Senhor Jesus. Então, irmãos, com respeito à fé, ela é o conteúdo da economia de Deus, e ela é para nós. O Senhor nos deu a fé. Ele mesmo é o autor e consumador da fé. Ele mesmo vai garantir que essa fé, essa economia de Deus, possa se cumprir no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o segundo item dessa semana que vai ser abordado é a verdade. Então, eu queria ler com os irmãos alguns versículos. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, coluna e base da verdade. Foi o versículo que nós abrimos a comunhão. Então, com respeito à verdade, ela é para a igreja. A igreja não transmite coisas além da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora vamos nos aprofundar um pouco na questão da verdade. Queria ler com os irmãos João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim: foi uma oração que o Senhor fez por nós, pedindo ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o desejo do Senhor é nos santificar na verdade. E a palavra do Senhor é verdade para nós. Irmãos, tem um grande contraste quando se fala de verdade. Ontem também, na comunhão, nós podemos ver a questão que o inimigo, ele traz a mentira. E a mentira é para que não se cumpra a verdade. Então, tudo aquilo que Deus tem para nós é verdade. Você pode testificar no seu espírito. E o inimigo quer abafar a verdade. Ele não quer que nós tenhamos acesso à verdade. Mas Deus quer nos dar a verdade. Então, esse versículo 17 mostra que a palavra é verdade. E a palavra pode ser prática no nosso viver, irmãos. Essa verdade pode se tornar algo prático no nosso viver. Mas, para se tornar prático, eu preciso escolher. Posso não andar na verdade ou posso andar na verdade. No capítulo 14, o versículo 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus, ele é a própria verdade, ele é a própria palavra. Quando nós podemos experimentar o Senhor, isso se torna algo real. E no nosso interior, nós podemos testificar que é verdade. Então, se você desfruta, por exemplo, do Senhor como salvação, você pode ouvir que todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. E apenas ficar na esfera do conhecimento. Mas quando você se abre e invoca, ó Senhor Jesus, e nas diversas situações o Senhor vai se fazendo presente, não só nas tribulações, mas no nosso dia a dia, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós tocamos no Senhor, no nosso interior, irmãos, nós podemos testificar que aquilo que foi falado sobre invocar o nome do Senhor é verdade. Você invoca, você é salvo. Não é algo exterior, não é algo doutrinário, é algo prático.
Então, quando nós praticamos essa palavra que o Senhor tem dado para nós, se torna verdade na nossa vida. A ponto, irmão, até das pessoas poderem ver isso. Senhor Jesus. Ainda em João, no capítulo 8, versículo 32, irmãos, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos essa verdade de Deus, mais essa verdade nos liberta. Liberta do quê? Irmãos, liberta do engano, liberta de ter uma autoconfiança, liberta da gente querer ser independente de Deus. Ó Senhor Jesus, então essa verdade é algo que nos liberta, algo que não nos deixa ser enganados. Nesse tempo final, ali Paulo também escreveu para Timóteo sobre muitos se apostatarem, né, abandonarem a fé. Então, quanto mais nós experimentamos uma verdade, mais nós estamos alicerçados naquilo que Deus tem para nós. Então, a igreja, ela é coluna e base da verdade. Ela transmite a verdade a outros. Ela não apenas conhece aquilo que Deus tem, não fica no âmbito só da mente, mas ela pratica, ela expressa essa verdade. Irmão, nós podemos hoje, de maneira prática, expressar a verdade. Muitos conhecem as verdades bíblicas, mas hoje nós podemos experimentar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Queria ler mais uma porção ali em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, sobre Deus, sobre o que Deus tem, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que nós sejamos salvos, que nós possamos tocar no pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento não é você saber, assim, como ensinamento à verdade, mas o pleno conhecimento, irmãos, é você poder experimentar. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, as irmãs, né, os irmãos também, mas na maioria do tempo as irmãs, testam uma receita, algo novo, e aí, quando faz e quando prova, pode falar com propriedade daquilo. Aquela alegria de ter conseguido fazer algo e partilhado com outras pessoas é um exemplo do que a verdade faz em nós. Então, nós tocamos na palavra do Senhor, experimentamos, podemos ver que é verdade. Logo mais, nós vamos ter os grupos para a gente poder compartilhar. E aí, nós vamos poder expressar essa verdade. Aquilo que da palavra foi falado durante a semana, que eu criei, que eu experimentei, que eu toquei, que eu desfrutei, eu posso compartilhar, eu posso falar para outros. Por quê? Porque essa palavra não ficou no conhecimento, mas se tornou verdade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ali em João ainda, né, no Evangelho de João, queria ler com os irmãos, capítulo 4. Ó Senhor Jesus, o versículo 24, 23 e 24 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está procurando aqueles que adoram em espírito, então nós precisamos exercitar nosso espírito, e em verdade. Uma melhor tradução aqui é a questão da realidade. O versículo 24 diz: Deus é espírito, é importante para Deus, não é algo pequeno para Deus isso, é importante para Deus. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou, na melhor tradução, em realidade. Então, o que é essa realidade? A palavra expressa o nosso viver. Você não precisa se esforçar para falar da verdade, para inculcar a verdade na cabeça de outras pessoas.
você vive essa verdade. E aí, por meio de viver, as pessoas vão vendo o testemunho, vão vendo as nossas ações, vão vendo Deus expresso no nosso viver, durante as diversas situações do cotidiano mesmo, irmãos, na nossa casa, no trabalho, na vizinhança, etc. As pessoas podem ver Deus expresso no nosso viver. Ó Senhor Jesus, e são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então, o Pai não quer um adorador, vou usar um termo aqui, né, assim, meia boca, uma pessoa que vive mais ou menos. Não é isso que Deus quer para nós. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, essa palavra que o Senhor está falando é para mim e para você. E nós, por si mesmo, nós não temos essa capacidade, por nós mesmos, de expressar Deus. Não consegue. Mas nós estamos no Espírito. Aí essa palavra vai se tornando real. Aí o Senhor vai nos capacitando a viver essa palavra. E aí, sem esforço nenhum, de uma maneira orgânica, essa palavra vai sendo expressa. Louvado seja o Senhor. Ainda, irmãos, a gente leu 1 Timóteo, João. Queria ler mais alguns versículos com os irmãos, para a gente entrar no terceiro ponto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 16, né? A gente vai entrar no terceiro tópico, que é a questão dos ensinamentos, dos sãos ensinamentos, ensinamentos saudáveis. Diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, essas verdades, tudo aquilo que Deus dispensou por meio da palavra, trazendo uma fé para dentro de nós, isso não é, irmão, de forma alguma para ter contenda, para discutir opiniões, para mostrar que nós temos uma razão e outras pessoas não. Não é para isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É poder cortar retamente. É poder, por aquilo que desfrutou, que tocou do Senhor, poder aplicar essa palavra no dia a dia, nas situações, na comunhão com outras pessoas, poder expressar essa palavra. Mas não de uma maneira, esse versículo aqui é muito bom para isso, fulano está vivendo em tal situação. Não é com esse objetivo de discutir, de julgar, não é para isso. Mas é porque nós possamos crescer juntos, irmãos, possamos crescer na verdade, desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus, esses são ensinamentos saudáveis. Tá? É a palavra sendo aplicada no nosso viver. Muitas vezes nós temos comunhão com algum outro irmão, nós somos, não vou falar assim, repreendidos, mas exortados. Isso nos leva a crescer, isso nos leva a desfrutar. Ó Senhor Jesus, isso leva a palavra a ser aplicada no nosso dia a dia. Então, esses são os ensinamentos, tudo aquilo que vai sendo dispensado. Em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, fala que o Senhor deu homens dons para o corpo. E para que o Senhor deu pessoas para o corpo? É para aperfeiçoar. Né? E esse aperfeiçoamento, ele visa o crescimento. Ele não visa tornar pessoas muito conhecedoras da verdade a ponto de fazer uma teologia ou algo assim. Não é para isso. Mas é para expressar o Senhor. A igreja, ela é coluna e ela é a base da verdade. Então, ela pode expressar Deus de uma maneira coletiva. Quando você está na reunião da igreja, você pode ver Deus nas orações, nos hinos, na palavra, no compartilhar dos irmãos, nas experiências. Ó Senhor Jesus. Por fim, irmãos, eu queria ler alguns versículos falando sobre isso aplicado no nosso viver. Senhor Jesus. Ali em 1 João, capítulo 1, ele fala com respeito ao verbo da vida, que é a palavra.
E aí no versículo 2 diz que a vida se manifestou, nós a temos visto, dela nós damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, então, o que nós anunciamos? É doutrina? É conhecimento? Não. É a vida. É comunhão de vida. E ali o versículo 3 diz que o que nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, aquilo que você desfrutou, você pode levar para outros. Você pode orar com outras pessoas, você pode ser um comportor, pode entregar um jornal, você pode encaminhar um versículo, você pode encaminhar um hino. Tem tantas maneiras de fazer isso. Então, mas o principal é o que nós temos visto e ouvido. E a nossa comunhão é com o Pai. O versículo 4 diz que isso é para que a nossa alegria seja completa. Então, quando nós tocamos, desfrutamos, expressamos, e ainda tocamos, levamos outros a tocar nisso, muitas vezes, já tive experiência assim, de visitar alguém, orar com alguém, pregar o evangelho, e no sentimento de suprir. Mas muitas vezes, irmãos, eu saí muito mais suprido com a comunhão. Não é assim? Quando nós pregamos o evangelho, uma pessoa aceita o Senhor, isso nos renova. Por quê? Porque essa é a nossa função, é crer, desfrutar e transmitir. Senhor Jesus, avançando aqui, irmãos, em 2 João, o capítulo 4, diz assim, o versículo 4, perdão, diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Nós também podemos andar na verdade. Então, é uma expressão no nosso viver. Senhor Jesus, por fim aqui, né? No 3 João, versículos 3 e 4 diz: fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E o versículo 4 diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, em 2 João, é questão de ter encontrado os que andam. E já na 3 João, é questão de ouvir. Então, você desfruta e manifesta no viver. E aí, as pessoas vão ver isso. E as pessoas mesmo vão testificar essa palavra como verdade em nós, sendo expressa. Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, essa palavra não é algo para ficar fora de nós. Tudo aquilo que Deus tem é palpável, nós podemos tocar. O Senhor nos habilitou para isso. E Ele mesmo está dando situações para que a gente possa desfrutar. Então, tudo aquilo que Deus tem não é algo para ficar fora de nós. É palpável. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, com respeito, né, a essa verdade, é para ela ser desfrutada. O mundo inteiro está na mentira, está no engano, está sendo usurpado pelo inimigo, está como uma marionete, né, sendo manipulado. Mas nós, irmãos, não somos do mundo, não estamos no mundo, nós somos da fé. Nós estamos no viver da igreja. E nesse viver da igreja nós somos apacentados com a palavra, que é a palavra da verdade. E essa palavra da verdade tem se tornado a nossa realidade. Ó Senhor Jesus, não é pelo nosso conhecimento, mas é por meio de experimentar essa palavra da verdade. E aí vai se tornando nossa realidade. Não algo fora, mas algo interior. E é isso, irmãos, que nós transmitimos a outros. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, queria fazer uma oração aqui com os irmãos, para a gente concluir. Senhor Jesus, Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua obra. Senhor, hoje nós estamos no viver da igreja. Senhor, nesse viver da igreja, o Senhor quer nos transmitir o pleno conhecimento da verdade, mas não de uma forma doutrinária, Senhor, é de uma forma prática,
Por isso, amplia os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Senhor, que essa palavra nós possamos receber, praticar e expressar, Senhor, a fim de que todos nós cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento de Ti, possamos, Senhor, ser edificados, alicerçados em amor, Senhor Jesus, isso é para a Tua expressão. Senhor, nós estamos na igreja, que é coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.